Amado e eterno Senhor, Deus querido e poderoso, nós somos gratos a Ti por mais um dia que o Senhor nos concede, por estarmos diante da Tua Palavra, no programa Estação Gospel, em mais um fim de semana que se aproxima. Nós queremos, Senhor, Te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nessa tarde, Senhor, que a Tua Palavra seja falada aos nossos corações, que possamos aprendê-la e colocar em prática em nossa vida. Assim, abençoa os Teus filhos que estão ouvindo o programa, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão sempre ligados no programa Estação Gospel. Estamos em mais uma sexta-feira, hoje 11 de setembro de 2020. Sempre que chega essa data 11 de setembro, eu me lembro daquele atentado terrorista que houve nos Estados Unidos. Foi exatamente num dia como hoje, 11 de setembro. Esse dia ficou marcado na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, porque foi o dia em que eu começava a trabalhar no meu primeiro emprego. Foi no dia 11 de setembro de 2001, eu acho que foi a data que aconteceu aquele atentado lá nos Estados Unidos, né? Então essa data hoje é 11 de setembro de 2020. Quero mandar um abraço especial para todos os irmãos que estão sempre ligados conosco no programa Estação Gospel. Os irmãos ali da Assembleia de Deus Tempo Central, em Pedra Branca. Deus abençoe os amados irmãos ali. Os cultos às segundas-feiras, Escola Bíblica, às 7 horas da noite. Quinta-feira, às 7 horas também, temos o culto de ensino da Palavra de Deus. E aos domingos, às 6 horas da tarde, temos os nossos cultos. Domingo também agora será o culto de missões, ali na Pedra Branca. Convidamos você para estar conosco. Ainda estamos naquele processo de, durante os cultos, estarmos utilizando máscara e a higienização com álcool em gel. E mantemos também o distanciamento entre as cadeiras. Também hoje teremos nosso culto de ensino no Templo Sede com o nosso pastor Eliakim Rodrigues. Você é nosso convidado a ali estar conosco a partir de 7 horas da noite na rua Luiz Silva, onde se localiza a igreja, a Assembleia de Deus Templo Central. Nessa tarde eu quero ler com você uma palavra da parte de Deus em Lucas capítulo 22. Lucas 22 e 39 diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, nesta tarde eu quero tratar com você que está a nos ouvir, a nos assistir pelas redes sociais, de 3 jardins. Esse jardim que nós acabamos de ler é o jardim do Getsêmani. Foi ali onde Jesus Cristo se encontrava orando e agonizando, suando gotas de sangue, intercedendo em favor da humanidade. Mas além desse jardim, que é o do Getsêmani, nós temos 3 jardins na Bíblia, que podemos dizer que faz parte da vida da humanidade. A humanidade necessariamente passará por 3 jardins. Se não todos os seres humanos, mas uma boa parte deles. Por que eu estou afirmando isso? Porque a nossa história começou num jardim. A história
da raça humana, ela deu-se início no Jardim do Éden. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, nós vamos ver a palavra de Deus narrando o seguinte texto: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, este é o primeiro jardim, o jardim do Éden, que ali estava colocado o homem, os nossos pais, Adão e Eva, que representa toda a humanidade. Esse jardim do Éden é o jardim da queda, porque foi ali, naquele jardim, que o homem foi separado de Deus. Foi ali onde nós tivemos a nossa separação de Deus, porque naquele jardim houve o pecado contra Deus. Os nossos pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus, se afastaram de Deus, comeram da árvore proibida, do fruto proibido, passaram a conhecer o bem e o mal. Esse primeiro jardim, o jardim do Éden, é o jardim da tentação, onde nós nos afastamos da presença de Deus. Foi ali que o ser humano ele se distanciou de Deus, onde ele passou a errar contra Deus. Nesse jardim, todos nós passamos em Adão e em Eva, passamos por ele e nos afastamos de Deus. Até então, a raça humana encontrou-se totalmente afastada da presença de Deus. Este é o jardim da tentação, o jardim em que a ira de Deus veio sobre nós. É tanto que quando vamos para Gênesis 6:6, nós vamos ver uma expressão muito forte que a Bíblia usa, em que diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A expressão que a Bíblia usa aqui é como se Deus tivesse se arrependido. Evidentemente, Deus não se arrepende do que faz, mas a palavra que foi empregada para traduzir para a nossa língua, que dá o sentido mais próximo do sentimento que Deus teve no momento, foi arrependimento. Deus arrependeu-se de ter feito o homem, de ter colocado ele no jardim, para cuidar de tudo aquilo que foi criado por Deus. Então esse jardim, o jardim do Éden, ficou marcado em nossa vida por ser o jardim da queda, da tentação, da ira de Deus sobre nós, da ausência da presença de Deus, ou do afastamento de nós da presença de Deus. Esse foi o primeiro jardim. O segundo jardim é o jardim que nós acabamos de ler nessa tarde, o jardim do Getsêmani. Esse é o jardim da redenção. Esse jardim fala de reconciliação. Esse jardim fala de regeneração, de nova oportunidade, de nova chance, de uma nova vida. Esse jardim é o jardim que Jesus nos levantou. Se estávamos caídos no jardim do Éden, no jardim do Getsêmani, Jesus nos levanta, nos ergue, nos toma pela mão. É o que está lá no versículo 46 da leitura que fizemos. Disse-lhes Jesus: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse é o jardim do Getsêmani, o jardim da reconciliação, o jardim que nem todos passam por ele, mas aqueles que passam por esse jardim têm o privilégio de serem herdeiros do reino dos céus, porque ali naquele jardim Jesus nos reconciliou com Deus. No jardim
do Getsêmani, Jesus nos reconciliou com Deus. É o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5. No capítulo 5 e no versículo de número 10 e no versículo de número 11, Paulo vai dizer o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O jardim do Getsêmani é o jardim da reconciliação, porque éramos inimigos de Deus, estávamos afastados de Deus por consequência do Éden, por consequência do pecado, por consequência da queda, por consequência da tentação, e a ira de Deus prevalecia sobre nós. Mas agora em Cristo Jesus e no jardim do Getsêmani, Jesus nos faz reconciliar com Deus. Jesus nos levanta, nos ergue, nos arranca de um monturo, de um charco de lodo. Agora Ele nos reconcilia com Deus, e Paulo afirma categoricamente em Romanos, no capítulo 5, versículo 10, que quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados. Jesus tem o poder de transformar inimigos de Deus em amigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho Jesus. Observe que a leitura que eu fiz fala da agonia de Cristo no Getsêmani. Ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Na morte de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Agora, estando já reconciliados, nós seremos salvos pela vida de Cristo. Agora seremos salvos. Esta é a herança, a promessa que herdamos de Cristo em favor do reino de Deus. Seremos salvos, por quê? Porque Deus nos perdoou em Cristo. Deus nos perdoou através do sacrifício de Jesus Cristo. É tanto que Isaías, no capítulo 53, e no versículo 4 e no versículo 5, vai falar sobre essa situação, que Deus nos perdoou em Cristo, e que Cristo verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora nós fomos reconciliados com Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, que começou lá no jardim, naquele momento de agonia e de dor, em que nem mesmo os seus discípulos suportaram morar com ele sequer um momento. Naquele momento de agonia em que Cristo suou gota de sangue, ele estava oferecendo o perdão de Deus para nós. Por isso que Isaías vai dizer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas dores, e ele levou sobre si aquilo que nos oprimia, e ele se colocou como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Por conta das nossas transgressões, Cristo foi moído para nos oferecer o perdão. Ele foi moído naquela cruz, ele foi chicoteado, esbofeteado, ele foi furado os seus pés e suas mãos, ele foi cravado naquela cruz porque ele estava naquele momento oferecendo o perdão de Deus para cada um de nós. Por isso é indispensável para nós o segundo jardim, que é o jardim do Getsêmani. Se nós não compreendermos a importância do Getsêmani, jamais teremos o direito de sermos salvos, jamais teremos o direito de ser levantados do charco de lodo do pecado,
Jamais seremos reconciliados com Deus, porque Cristo, no Getsêmani, começava o processo de reconciliação do homem com Deus. Se não compreendermos a importância do Getsêmani, jamais nós sentiremos o perdão de Deus, que está em Cristo Jesus, que só foi possível porque Cristo suportou o Getsêmani, e ele foi ao Calvário e foi crucificado. Como uma ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. E nós agora, que antes andávamos desgarrados como ovelhas, que cada um se desviava pelo seu caminho, agora nós temos um que podemos servir ou seguir, Jesus Cristo, o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele afirma isto de forma absoluta. Ele disse em João 10:10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus deu a sua vida pelas ovelhas. Agora nós somos ovelhas não mais desgarradas. Agora nós não andamos mais de um lado para o outro sem pastor. Agora temos um pastor que é Jesus Cristo. O salmista vai dizer no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós temos a consciência de que Cristo é o nosso pastor, de que Ele suportou o Getsêmani, de que Ele foi ao Calvário para nos oferecer o perdão, nós temos a certeza de que nada nos faltará, porque Ele nos faz andar pelos pastos verdejantes. Ele, Jesus Cristo, o bom pastor, nos leva para junto das águas de descanso que refrigeram a nossa alma. Então, esse segundo jardim é de fundamental importância. Como falei, todos estiveram no jardim na pessoa de Adão. Toda a humanidade esteve no jardim do Éden, na pessoa de Adão. Agora, infelizmente, nem todos vão estar no jardim do Getsêmani, na pessoa de Cristo. Porque para estar no jardim do Getsêmani, é necessário eu compreender a importância desse jardim, a importância do sacrifício de Cristo nesse jardim por mim. Jesus não foi àquele jardim do Getsêmani somente a passeio, como visitar um ponto turístico. Ele foi naquele jardim do Getsêmani suar gotas de sangue. Foi para um momento crucial da sua vida para decidir se iria morrer por nós na cruz. E ele foi. E ele aceitou o desafio, o plano de Deus para nos resgatar. Mas infelizmente muitos dos homens ainda não compreenderam a importância do Getsêmani. Mas o terceiro jardim que eu quero falar nessa tarde é o jardim da cidade celestial. Se houve o jardim do Éden, onde o homem caiu, onde o homem foi tentado, onde o homem se afastou da presença de Deus, onde a ira de Deus veio sobre nós, se houve o jardim do Getsêmani, onde Cristo nos levantou, nos resgatou, nos regenerou, onde Cristo nos reconciliou com Deus, onde Deus nos perdoou através de Cristo, há também o jardim da cidade celestial. Esse jardim da cidade celestial é o jardim da glorificação, que nós encontramos lá em Apocalipse, que é o jardim que está preparado para nós, que Cristo foi preparar e disse, eu vou vos preparar lugar, e quando estiver preparado, voltarei para vos buscar. Para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Esse jardim da cidade celestial, ele se encontra registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 22, a partir do versículo 1, vai dizer o texto sagrado, e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão.
e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Este é o terceiro jardim que a Bíblia registra. Esse jardim é o jardim da cidade celestial, onde existe a árvore da vida, onde há o rio puro de água, claro como cristal, onde há a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores ou da árvore são para a saúde das nações. Este é o jardim da glorificação. Seu primeiro jardim foi o da separação, o segundo, o da reconciliação, o terceiro jardim é o da glorificação. Se o primeiro jardim representou a queda, que é o jardim do Éden, o segundo jardim representou a reconciliação, o novo nascimento, que é o jardim do perdão do Getsêmani, que Cristo perdoou os nossos pecados, derramando o seu sangue por nós. Este é o jardim da glorificação, em que depois de termos vencido tudo aqui neste mundo, seremos arrebatados por Cristo quando vier buscar a sua igreja, e estaremos em um corpo glorificado, transformado o nosso corpo, assim como é o corpo do Senhor. Teremos um corpo não mais que adoece, não mais que envelhece, não mais que enferma, não mais que morre, porque agora este corpo será transformado em um corpo glorioso, em um corpo glorificado. O jardim da cidade celestial é o jardim que representa o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos fiéis, daqueles que tiveram compromisso com Cristo até a consumação dos séculos, aqueles que perseveraram até o fim, e esses serão salvos. O jardim da cidade celestial é o jardim em que nós subiremos ao encontro com o Senhor, que está registrado lá em 1 Tessalonicenses, quando Paulo ele vai trazer uma palavra de consolação para os irmãos que se encontravam assediados por alguns falsos mestres que diziam que já não havia mais ressurreição, que não tinha mais perigo de Cristo voltar. Então Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, trazendo um conforto espiritual para os irmãos, uma palavra de esperança para aquela igreja. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, Paulo vai dizer isso: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, ou seja, arrancados, juntamente com eles. Com eles quem? Com aqueles que dormiram em Cristo. Seremos arrancados, arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo está dizendo que nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados desta terra, subiremos ao encontro do Senhor nos céus, juntamente com aqueles que dormiram em Cristo, crendo em Cristo. O termo dormir aqui é aqueles que morreram com Cristo. Esses, juntamente conosco, irão subir ao encontro do Senhor. E Paulo dá essa palavra de esperança e fala desse jardim celestial que está preparado, onde há o rio da vida, onde há a árvore da vida, em que as suas folhas servem de saúde para as nações. Esse é o terceiro jardim, e só participará deste jardim aqueles que perseverarem com Cristo. Aqueles que compreenderam a importância do segundo jardim, o jardim do Getsêmani. Aqueles que entenderam que o sangue de Cristo, transformado em gotas de sangue, derramado naquele jardim do Getsêmani, não foi em vão, não foi inútil, porque foi de grande valia e de uma grande importância para nos resgatar do primeiro jardim, o jardim do Éden. Aqueles que vão herdar o jardim celestial, esses vão estar para sempre com o Senhor. É o que está em Apocalipse,
capítulo 21, e o versículo de número 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Todos aqueles que estiverem participando do jardim celestial estará para sempre com o Senhor. Não haverá mais nenhum impedimento, não haverá mais nenhuma barreira, não haverá mais nenhuma separação. Estaremos face a face com o Senhor, veremos o Senhor como realmente Ele é, estaremos para sempre na presença do Senhor. Ele estará sempre enxugando de nossos olhos toda lágrima. Ou seja, isto fala que não haverá mais sofrimento, que não haverá mais dor, que não haverá mais morte, que não haverá mais luto, que não haverá mais sepultamento, porque a morte será vencida, a morte será tragada pela vitória. Isto faz parte do jardim celestial. No jardim celestial, nós reinaremos pelos séculos dos séculos, como está também em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e reinaremos com Cristo para sempre. Mas reinaremos com Cristo para sempre pelos séculos dos séculos. No capítulo 22, no versículo de número 5, nós já lemos isto nesta tarde, que diz: E não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Aqui nesta terra, ainda precisamos da luz do sol do dia e da noite, da iluminação artificial, da lâmpada. Mas quando estivermos no jardim da cidade celestial, reinaremos pelos séculos dos séculos, e ali o próprio Senhor Deus nos alumiará. Estaremos para sempre com o Senhor. Teremos vencido o primeiro jardim, que foi o da queda. Teremos compreendido a importância do segundo jardim, que foi o do Getsêmani. E estaremos para sempre com o Senhor. Herdaremos o jardim celestial, a cidade santa, onde há o rio da vida, claro como o cristal. Estaremos desfrutando da companhia do Senhor. Seremos transformados de glória em glória. Teremos o nosso corpo transformado, a nossa vida transformada. Estaremos para sempre com o Senhor. Esta palavra é uma palavra de esperança, é uma palavra de salvação, é uma palavra de reconciliação. Eu não sei como você se encontra, se você ainda se encontra no jardim do Éden, que é o da separação, do pecado e o da queda. Mas se você se encontra neste jardim, hoje o Senhor Jesus Cristo está no Getsêmani, ainda orando, intercedendo pela tua vida, e oferecendo-te a salvação através do sangue que Ele derramou por nós. Eu não sei se você se encontra no jardim do Getsêmani, já compreendendo que Cristo é o Salvador, mas que quem sabe se encontra fraco, distanciado, assim como os discípulos que estavam dormindo quando Cristo voltou da oração, e que Ele pediu para que eles orassem com Ele, e eles não suportaram. Quem sabe você se encontra no jardim do Getsêmani, mas se encontra dormindo, se encontra disperso, sabe a importância do Getsêmani, mas ainda não compreendeu, não entendeu que é necessário estar alerta, porque a qualquer momento a trombeta tocará e Cristo voltará para nos levar para o jardim celestial. Eu não sei se você se encontra no primeiro jardim, que é o da queda, do pecado, da separação de Deus, ou no segundo, que é este do sono da negligência. Mas uma coisa eu sei, o terceiro jardim está preparado,
para todos aqueles que estão alerta, acordados, que estão apercebidos de que Cristo vai voltar para buscar o seu povo. Jesus está voltando, é tempo de nos levantar, é tempo de nos acordar, é tempo de despertar do sono da negligência, é tempo de nos reconciliar com Deus, é tempo de sair do Éden, passar pelo Getsêmani para chegar na cidade celestial. Hoje é tempo e o momento é agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Hoje é dia de salvação. O Senhor Jesus marcou este encontro com você. Entrega a tua vida ao Senhor. Reconcilia-te com Ele. Você que não aceitou a Cristo, aceite a Cristo como seu Salvador, porque o terceiro jardim só estará disponível para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que estiverem com as suas roupas brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. O terceiro jardim da cidade celestial só será para aqueles que estiverem em santificação, em uma vida de santidade, longe do pecado, vivendo uma vida de purificação, de comunhão com Deus, com os olhos abertos, com os ouvidos atentos para ouvir o toque da trombeta e ver o sinal da vinda do Filho do Homem. Então, nessa tarde, meu amigo ouvinte da palavra do Senhor, receba esta palavra no seu coração, que ela faça efeito na sua vida, que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, e Ele cuidará de toda a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ó Deus, eterno Senhor, muito obrigado pelo perdão que o Senhor nos oferece. O perdão está à disposição em Cristo, porque Cristo é o perdão para toda a humanidade. Queremos, Senhor, nos colocar diante de Ti e pedir perdão, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, o que temos cometido, Senhor, que nos separa de Ti, que nos faz estar sempre no Éden. Queremos Te pedir perdão, Senhor, e compreender a importância do Getsêmani, do sacrifício de Cristo para nos resgatar, para nos reconciliar contigo, Deus. Queremos compreender e entender que sem Cristo é impossível herdarmos o terceiro jardim, o jardim da cidade celestial, que só entrará pelas portas aqueles que estiverem as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Então, nesta tarde, Senhor, perdoa os nossos pecados. Purifica, Senhor, a nossa vida. Transforma o nosso caráter. Muda, Senhor, a nossa história. Queremos ser herdeiros dos céus. Queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Para isso, Senhor, é necessário o arrependimento. E nessa tarde, Senhor, nos arrependemos de nossos pecados. Nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que somos necessitados e carentes da Tua ajuda, do Teu perdão e da reconciliação que há em Cristo Jesus. Assim, Pai, nós colocamos a nossa vida inteiramente em Tuas mãos. Entregamos a Ti a nossa vida, Senhor. Reconhecemos que precisamos de Cristo, precisamos do perdão de Cristo Jesus para herdarmos os céus. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos estar contigo nas mansões celestiais, porque este mundo, Senhor, já não serve mais para nós. Este mundo caminha de mal a pior para a destruição. Então, Pai, em nome de Jesus, recebe os teus filhos nessa tarde, que estão, Senhor, com o coração quebrantado, se colocando diante de Ti e reconhecendo que são necessitados do Teu perdão. Pai, em nome de Jesus, perdoa-os em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.